Mas voltando aqui na Daniela Pérez, existe algo que, obviamente, você já entrou muito dentro desse episódio, que falam que o Guilherme de Pádua tinha feito isso e existia algo que beirava uma ritualística. Então, isso é uma história que ele vendeu, né? O próprio? Um pouco ali, porque... Enfim, se a gente... Vamos trazer aqui para a mesa uma questão que eu acho que é bastante interessante. Uhum. É a questão da história que vende. Sim. E aquela que vende mais. Uhum. Então, tem as verdades, tem as meias-verdades e tem as mentiras. Quando você fala uma mentira, facilmente ela vai ser detectada. O problema é uma meia-verdade, porque parte daquela história é real. A outra parte pode estar sendo ficcionada. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar, e até em respeito muito à Glória, e eu digo que quem está assistindo aqui, por favor, assista, tem um documentário incrível, né, que foi produzido pela HBO, sobre a história da Daniela Pérez. É muito bom mesmo. É excelente. Assisti. O que acontece? Ele, né, vai trazer elementos dos mais variados. Mas a realidade, o que acontece? Existia ali a Dani, ela era um expoente em ascensão. Ela estava fazendo um sucesso incrível, uma menina linda, independente, tá, de ser filha da Glória. Cheia de vida, dava pra ver nitidamente. Cheia de vida, independente de ser filha da Glória, ali era ela era o trabalho dela. Então ela estava ali. Ser filha da Glória ajudou? Talvez sim, para ter entrado, mas se ela não fosse, uma porta a mais. Ela ficou ali porque ela tem talento. Né? Ela tinha talento. E o que acontece? Numa novela, você vai recebendo os capítulos adiantadamente, mais ou menos você já tem um arco central do que vai acontecer. Até para você atuar e contextualizar, né, aquilo ali. Contextualizar. Exatamente. Aí você tem lá no arco, né, no arco romântico, você tinha o personagem dela, que é a Yasmin, e você tinha os personagens do Fábio Assunção e do Guilherme de Pádua. Então, que eram antagonistas ali. O final da personagem da Yasmin já estava traçado há muito tempo. Ela terminaria com a personagem do Fábio Assunção. Aquilo criou uma loucura na cabeça daquele rapaz e do outro, né? Do que comete o crime, do assassino, que é o Guilherme. Porque ele começou a criar uma insistência com a Dani, porque ele achou, se eu me aproximo dela, logo eu vou ter proximidade com a autora. Porque, assim, todo ator quer conversar, né, com o autor da novela, o criador, o roteirista, porque quer entender como é a personagem, como é isso, como é aquilo lá. E, assim, não dá, você tem que dar uma filtrada. Só que, no caso, você tinha ali a filha, que tinha um contato, porque aí você esquece que ela é atriz, é um contato de mãe e filha. Mas elas eram extremamente profissionais, e a informação que eu tenho é que a Dani nunca levava as coisas de dentro. A Dani era uma pessoa muito discreta, inclusive, para a mãe dela. E o que a gente enxerga hoje, né, passado muito tempo, é que o ódio do próprio Guilherme era em cima da Glória, porque a Glória não estava vendo o grande talento do Guilherme. Eles achavam super potencial. E aí, como que a personagem dele não ia terminar com a personagem da Yasmin, que era a Dani? Então, e a pessoa foi criando todos aqueles elementos, né, de loucura, porque ele... E assim, hoje, se você me perguntar, hoje eu vejo assim de forma muito fria que ele queria destruir a Glória. Como que você destrói a Glória? Atacando a filha. Uma filha. Atacando a filha. E isso é muito triste. Então, toda aquela coisa de ritual, aquilo tudo apareceu. Depois falaram que era a esposa dele que estava com ciúmes. Ela de fato estava, né? A cena do crime comprova que ela teve alguma participação ali, sim. Ele também era muito discreto em relação ao casamento dele. Poucas pessoas sabiam que ele tinha alguma mulher, entende? Ele não levava aquilo. Então, era uma coisa muito fechada. E para vocês entenderem como é que essa coisa funciona, por exemplo, quando você vai gravar,
Isso aconteceu entre o Natal e o Ano Novo. A gente, na época, a produção escolhia quando queria ter a folga. A gente folga aqui ou nesse intervalo de Natal, Ano Novo, ou um pouquinho depois para pegar o Ano Novo. Eu, como minha família estava no Rio, eu falei, eu vou trabalhar aqui, porque depois eu folgo no Ano Novo. Em televisão a gente não tem muita folga, tá, gente? Essa é uma realidade. Não existe dia de trabalho, não existe nada disso, tá? Uma ilusão, acho que é tudo mil maravilhas. É uma carregação de pedra horrorosa. E aí, a gente estava naquele intervalo, tinha muita coisa para gravar, a novela estava atrasada, tinha algumas questões de produção, alguns problemas. E então a gente estava ali com uma agenda de produção bastante grande. O que acontece? Aquele intervalo entre onde aquilo tudo acontece, né, foi muito marcante, porque a gente vai pegar festas de final de ano. Então, assim, a mulher dele estava ali com ele e ninguém sabia daquela mulher direito, ele não falava daquela mulher e todo mundo no final do ano quer ir embora, não quer? Para casa? Sim. Você quer comprar o seu presente de Natal, ou arrumar sua roupa de Ano Novo, ou aquelas coisas. Se já, num dia normal, você gravou, você quer se livrar daquilo, vazar, você imagina no meio. E aquele cara, tudo bem, ele tinha outra, mas ele ficava lá, sabe? Ele era meio grudento, insistente. E ela com muita educação, assim, até já um pouco já meio de saco cheio, mas ela também não demonstrava nada para a equipe, sabe? Ela nunca foi uma pessoa rude. Eu nunca vi ela, sabe, maltratando ou usando esse gancho de que ela era filha da autora. Mas acho que justamente talvez tenha sido isso que tenha feito ela não se pronunciar para a equipe com essa insistência dele, né? Porque aí fala, tá vendo? Parece que é estrelismo, alguma coisa do tipo. Então acho que talvez isso dentro da própria cabeça dela, sabe, mesmo se sentindo incomodada, tenha feito o quê? Não, vou ficar deixa essa novela acabar, acabou o contato e tal, e já era. Acabou. Né? Só que o cara... Ela era extremamente educada, né? Ela era muito educada, ela era muito atenciosa com todos da equipe, todos, tá? Essa era a Dani. Então, aquilo chamou a atenção. Por que é que uma pessoa... Porque todo mundo gravava aqui, e você pedia, pelo amor de Deus, não posso gravar minha cena porque eu quero ir embora daqui. E, cara, aquele cara não desgrudava e ficava nos corredores e ficava em cima dela. E, enfim... Eles fizeram aquilo que foi algo trágico e horrível. E aí começam a nascer todas essas teorias da conspiração. Será que tem ligação com alguma coisa de magia negra, satanismo, ritual? Carla, vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo foi o desejo de matar. Aquilo tem, sabe, tem uma assinatura muito perversa. Aquilo para mim foi para atingir a Glória. E eu vou atingir a Glória através da filha dela. Vou atingir a Glória com aquilo que ela mais ama. Por causa de um personagem na novela. Porque ele queria ser famoso, gente. Era um cara novo também, que ia ter, outras oportunidades. Ele tinha talento, tá? A gente tem que deixar claro aqui. E ele jogou tudo no lixo. Uma pessoa muito desequilibrada, uma pessoa muito instável. E eu não sei até que ponto aquela mulher dele na época pode ter sido um gatilho para gerar, sabe, tudo isso. Eles meio que se fecharam em copas num determinado momento, começaram a não falar mais nada, e aí depois ele veio com coisas, porque, enfim, quando a gente vai estudar criminoso também, né, a criminologia, eles começam a inventar as mais diversas histórias, gente. E aí, porque eles tentam, sabe, tentar tirar o problema deles. Você se mide de alguma forma. Entendeu? Tentar explicar o inexplicável. O espiritual foi possuído, teve uma possessão. Porque essa coisa, gente, também, de novo, né, de pacto satânico, eu falo muito lá nos programas. Pra mim, quando essa teoria às vezes vem da polícia, pra mim isso é caso mal investigado, né? Aí começa, um caso mal investigado, aí começa pacto satânico. Tem um caso que é famosíssimo, vocês devem conhecer, que é o Bruxas de Guaratuba, né? Da pedra? Esse daí da pedra da estrada lá? Não. Esse aqui é lá em Guaratuba, no Paraná. Não. Que envolve o menino Evandro Caetano. Sim. Isso aconteceu também na mesma época, tá? Em 1993. Sei do menino. E o que acontece? É bizarro, gente. É bizarro.
bizarro. Eu, toda vez que falo e penso nesse caso, eu digo o quanto ele é bizarro. Você sabe que esse caso bateu na mão da gente muitas vezes, antes até dele ser esclarecido, e a gente nunca quis pegar. E aí tem coisas que também não consigo entender o porquê. Mas um professor de história daquela região, o nome dele é Ivan Mizanzuki, ele cresceu ouvindo essa história. E ele falou, isso aqui não faz o menor sentido, né? E ele resolve, olha só como qualquer pessoa pode investigar. Ele resolve que ele quer investigar essa história, que ele quer entender, ele quer apurar aquela história de Bruxas de Guaratuba, porque o que foi vendido pela imprensa, também sensacionalista, que 7 pessoas usavam crianças para fazer ritual de magia negra e, no caso do menino Evandro, que era para o enriquecimento do prefeito, que era o Aldo Abache. Nossa, olha isso. Olha a loucura, para onde a gente vai, né? Eles usam até o número cabalístico, ó, são 7.